Pega esses três números e vamos conversar um pouquinho sobre avaliação da composição corporal, vide percentual de gordura. Diria que eu tenho o mesmo cidadão chamado, sei lá, Zezinho, que foi fazer avaliação física no mesmo dia, um colega de profissão, isso daqui de fato é o nome dele, chamado João. O João nutricionista pediu para que ele fizesse diferentes métodos de avaliações para que ele pudesse comparar esses métodos. O primeiro método utilizado foi a DEXA, que marcou 19% de gordura. O adipômetro, que é aquela dobrinha que a gente tira, também aferiu 19% de gordura. E a bioimpedância, tão queridinha por vários nutris, marcou 11%. A gente tá falando de quase metade. Obviamente, um desses três métodos da mentira, e se você não sabe qual deles é, a gente tem um enorme problema, porque isso muda completamente o jogo, especialmente levando em consideração as comparações que a gente pode fazer consulta por consulta da avaliação física. Hoje a gente vai bater um papo aprofundado sobre qual é o melhor método de avaliação física e por que algum desses três trouxe um erro tão exagerado assim. Mas antes de se aprofundar em cada um deles, eu já queria te dar uma certa hierarquia do que você deveria buscar no seu consultório. Se você tem acesso à DEXA, é exatamente aqui que você deveria levar o seu paciente e fazer a avaliação física dele. Ela sempre vai estimar o percentual de gordura de forma mais eficiente do que a bioimpedância e do que o adipômetro. Um segundo degrau, e muita gente não gosta dessa informação, tá a bioimpedância. No papel, na teoria, a bioimpedância, em tese, está acima das dobras cutâneas. Só que na prática, na maioria das vezes, ela vai estar abaixo e eu juro para você que eu vou explicar essa confusão daqui a pouquinho. O terceiro degrau, que é onde justamente a maioria das pessoas vai pisar, por assim dizer, é justamente onde está presente as dobras cutâneas. Só que o ponto mais interessante, como a gente acabou de ver, é que mesmo estando hierarquicamente o terceiro tópico, por assim dizer, ela pode tranquilamente se aproximar e muito dos resultados da DEXA. Só que por que a bioimpedância, que em tese era para ser o meio do caminho, tá com um resultado tão diferente dos demais? É aqui que a gente precisa entender como cada método responde ao corpo humano. Para você conseguir confiar nessa escada, a gente vai precisar entender três coisas. Porque tudo que a gente usa é estimativo. Por que a bioimpedância escapa? Por que uma dobra cutânea bem feita é tão capaz de se aproximar da DEXA, que é o padrão ouro? Vamos começar pelo fato duro de que nenhum método presente no seu consultório é capaz de avaliar de fato o percentual de gordura de forma 100% fidedigna. Todos os métodos são estimativas. E o único método 100% preciso é a dissecação de cadáver. Eu oro todos os dias para Papai do Céu para que você não o faça dentro do seu consultório, caso contrário você vai preso. Fora isso, a gente tem os indiretos, DEXA, pesagem hidrostática, batismografia, e também nós temos os duplamente indiretos, que são a bioimpedância e também as dobras cutâneas. E o nome duplamente indiretos se deve ao fato de que eles foram validados em cima dos indiretos. E, por sua vez, foram validados em cima do direto. No topo do que dá para levar para um consultório, ou pelo menos mais se aproximar disso, está justamente a DEXA. Ela separa a gordura por regiões, mede densidade óssea e o principal, tem uma reprodutibilidade excelente. Só que o problema da DEXA nunca se tratou de técnica, mas sim do custo dela e também de uma certa limitação física. A DEXA é um aparelho relativamente grande. Isso faz com que, muito comumente, a gente encontre ela em grandes centros de treinamento, de grupos coletivos de esportes e coisas parecidas. Mas é muito raro da gente encontrar uma DEXA num consultório, por exemplo. E se a gente passa a ter essa limitação, então a gente passa a conversar mais sobre o duplamente indiretos. Agora falando um pouquinho sobre a bioimpedância. Basicamente ela passa uma corrente de intensidade baixíssima pelo corpo e estima a resistência dos tecidos baseado naquilo. O músculo, que tem muita água, é um bom condutor e a gordura é um mau condutor. O que existem, de maneira um pouco generalista, é claro, dois tipos de bioimpedância. Uma delas é a que habitualmente a gente vê pacientes, inclusive, tendo em casa, que é aquela que custa 150, 200, 250 reais. Normalmente é de uma frequência única, na casa de 50 Hz, uma frequência pequena. E nós temos bioimpedâncias de 50 mil reais, 70 mil reais, 100, 150 mil reais. São bioimpedâncias de multifrequência, 500 mil, 1 milhão de hertz. Ela consegue entregar um dado intracelular muito mais preciso. Porque tem um problema intrínseco à bioimpedância, custe ela 50 reais, custe ela 150 mil reais. Que é o protocolo. Para que a bioimpedância consiga replicar, ter a reprodutibilidade adequada, tal qual a DEXA que a gente acabou de comentar, o paciente precisa vir com um jejum de aproximadamente 6 horas, estará pelo menos 12 horas sem treinar, sem beber bebida alcoólica por pelo menos um dia, entre 24 e 48 horas sem nenhum tipo de diurético. E ainda existem fatores, como por exemplo a presença do ciclo menstrual, a temperatura externa, influenciando nos fatores como sudorese, níveis de estresse. E veja, não se trata de birra com a bioimpedância. Nós tivemos esse estudo publicado por Saunders e colaboradores, Medicine and Science Sports Exercise, no ano de 1998, onde eles mexeram na hidratação de 15 atletas. E quando esses atletas desidratavam, o aparelho lia 82% daquela perda de peso como se fosse gordura sumindo.
Ah, Elias, mas o estudo é velho. Veja bem, não, cidadão. A gente tem trabalho de 2026 publicado, comparando a bioimpedância com outros modelos, percebendo problemas de discordância entre 15 a 20 pontos percentuais. Então a gente tem algumas limitações muito grandes naquele método. E aí chega a hora da nossa queridíssima dobra cutânea. Pessoal, eu atendo há mais ou menos 6 anos. Eu tive 2 adipômetros na minha vida inteira. Isso já te dá uma percepção do que é o custo de você realizar esse protocolo. O adipômetro mede a espessura de uma dupla camada, que é a pele mais a gordura subcutânea, em alguns pontos específicos, onde você vai, depois de aferir aquilo, colocar a fórmula numa equação e vai estimar o percentual de gordura. Vantagens: extremamente barato. Tu compra o adipômetro, tu vai perdurar alguns anos com aquilo. Muito portátil também, tu pode realizar isso em mais de um consultório, porque tu pode comprar uma maletinha pro teu adipômetro. A maioria deles, inclusive, hoje em dia já vem com a própria maleta quando você adquire. E, além disso, também acaba tendo uma alta reprodutibilidade, que é um ponto que a gente comentou algumas vezes nessa aula. Por quê? Porque a gente está falando do Elias contra o próprio Elias tirando essa dobra cutânea recorrentemente no decorrer de meses e anos. Então, a dobra cutânea é extremamente capaz de se aproximar e muito de um método, como por exemplo a DEXA, a depender da sua precisão. Tem um ponto importante, porque se você tecnicamente não está apto a realizar a dobra cutânea, por exemplo, você erra o ponto que era para pegar, ou você aperta demais a dobra, ou você aperta de menos a dobra. Se você pega um ponto X numa consulta e na próxima consulta tu pega 3 dedos pro lado desse X, tudo isso vai fazer com que tu acabe com aquilo que a gente acabou de comentar, que é a reprodutibilidade da dobra cutânea. Isso que a DEXA é um facilitador, tu não tem esse erro humano, por assim dizer, mas, novamente, tem as suas limitações físicas e financeiras também. E agora, presta atenção, porque tem 2 momentos que quebram toda essa hierarquia que eu comentei pra ti. Em primeiro lugar, Elias, e o meu paciente de 140 quilos? Tem obesidade grau 2. Será que se eu medir a dobra dele, não posso fazer isso de forma errada, pelo fato de ter muita gordura ali disponível? Sim, é impossível aferir a dobra de alguém com um grau de obesidade elevado com precisão. Aliás, mas eu consigo, não consegue, cara. Tu tá se enganando, para com isso. Vai fazer a partir de agora é abandonar a dobra cutânea e partir para o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, sugere, que é a análise da circunferência abdominal, obviamente acompanhado com o próprio peso corporal. Uma fita e uma balança, acabou. Lembrando que esta sociedade, assim como várias outras, sugere que uma circunferência abdominal acima de 94 centímetros para o sexo masculino e acima de 80 para o sexo feminino apresenta um risco aumentado de problemas cardiometabólicos. E se um homem tem mais de 102 centímetros, isso era para ser e uma mulher tem mais de 88 centímetros, a gente tem um risco substancialmente aumentado. Problemas como diabetes, hipertensão, resistência periférica à insulina. Tem um segundo erro, pessoal, que novamente pode impactar naquela hierarquia de avaliações que a gente comentou, que é começar o acompanhamento com uma fórmula X e continuar o acompanhamento com uma fórmula Y. Quando você vai se utilizar de um software, você vai ter ali, por exemplo, Petrovsky para você escolher, você vai ter Guedes para você escolher, vai ter Pollack para você escolher. Cada uma delas tem a sua particularidade. Petrovsky e Guedes, por exemplo, foram mais direcionadas para indivíduos adultos do Brasil. A gente tem Faulkner, muito utilizado para atletas militares. A gente tem a forma de Durning, mais voltada para idosos. Jackson e Pollock com uma dobra relativamente mais ampla, né, um público mais generalista, só que não direcionado para indivíduos brasileiros, como a gente comentou de Petrovsky e Guedes. Só que o fato de você ter descoberto, por exemplo, agora que existem nuances na escolha de cada fórmula, não significa que você deva trocar esta escolha no meio do acompanhamento. No mínimo, tu vai precisar avisar isso para o seu paciente, mas eu sugiro fortemente que você continue com a mesma fórmula para que você tenha um senso de comparação percentual contra percentual, porque você pode fazer esse teste no seu software. Se você mudar de Pollock para Faulkner, por exemplo, você terá mudanças no percentual de gordura, de tal maneira a qual, entre uma avaliação e outra, se você faz essa troca, mesmo que o seu paciente tenha tido uma mudança para, por exemplo, ter ganho um percentual de gordura, ele pode supostamente, tá, descer aquele percentual de gordura, não porque ele desceu o percentual de gordura, mas porque tu trocou a fórmula no meio do caminho e aí tu perdeu esse senso comparativo. E aqui o que você pode levar em consideração, que é muito mais relevante do que isso, é a comparação dobra cutânea versus dobra cutânea. Existia uma dobra abdominal de 30 milímetros e essa dobra abdominal agora está em 22 milímetros, invariavelmente houve perda de gordura na região abdominal. Aí, aliás, mas a fórmula não importa. Se houve queda de dobra, invariavelmente houve queda de percentual de gordura, novamente, salvo erros técnicos que você venha cometer no método de avaliação. Então, o que vai mudar amanhã para o seu consultório, cidadão? 3 coisas. Escolhe a metodologia pelo acesso, não pelo hype. Novamente,
DEXA, difícil acesso, bioimpedância, difícil aplicação, dobra cutânea acaba sendo o melhor de todos. Segundo lugar, padronize o método. Mesmo avaliador, mesma fórmula, mesma medida, mesmo lugar que você vai tirar aquela medida. Em terceiro lugar, comunique de forma inteligente para o seu paciente que você está fazendo. Aquele paciente que, por exemplo, compartilha para você que está frustrado porque ele só perdeu 2 quilos, pode abrir que, por exemplo, ele teve uma queda de 3 quilos de gordura na realidade e acabou ganhando ali alguma quantidade de massa livre de gordura. Tem uma aula numa plataforma chamada EB Academy que está em fase de pré-lançamento exatamente sobre composição corporal de uma forma consideravelmente mais aprofundada do que eu falei aqui com vocês. Se você tiver interesse na nossa pré-inscrição, o link está aqui embaixo na nossa descrição do vídeo. É isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Tamo junto. Até breve e fui!